Recíproco é verdadeiro. É uma casa, Irá e Júnior sabem disso, que eu tenho muita afeição, porque o trabalho é um trabalho que engrandece, e é o trabalho que Jesus Cristo deixou para que a gente pudesse fazer dentro das nossas possibilidades. E é verdade que Iracema ela extrapola as possibilidades, né? Verdade. Fica até bingo digital. Ele não jogar lá fora. Mas, pessoal, mais uma vez, para a gente falar do Evangelho de Jesus, o tema que a gente vai conversar essa noite chama-se Amor Divino. E para a gente falar de amor divino, eu vou começar citando um trecho do Evangelho de João, o primeiro Evangelho de João, que ele diz assim: aquele que não conhece o amor, aquele que não conhece o amor, ou aquele que não consegue amar, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E é uma frase certeira lá no capítulo 4, versículo 8, porque diz exatamente, e a gente vai ver aqui ao longo de nossa conversa, de que nós, como diz Emmanuel, aprendizes do Evangelho, a gente busca. E antes da gente falar do amor divino, vamos falar do que é o amor, né? Essa virtude por excelência, como Dona Joana de Ângeles fala nas diversas obras dela. Porque a tendência nossa, principalmente os mais novos na religião, né, no espiritismo, é de achar que amor é aquele amor, o amor das paixões, amor de namorada, né, que seria o eros, ou aquele amor de amizade, ou filia, como dizia na Grécia Antiga. Mas a gente está mais próximo daquilo que se chama o ágape, que é o amor incondicional. Quem não se lembra da frase, fazer o bem sem olhar a quem? E é isso que Jesus nos conclama. Porque quando João cita de que aquele que não consegue amar não conhece a Deus, porque Deus é amor, ele está ali falando porque antes Jesus já tinha dito qual era o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é verdade? É um triângulo amoroso que é permitido. Eu, Deus, o próximo. Aí fica o triângulo. Eu amo a Deus, amo o próximo, Deus ama a mim, o próximo. Então, nesse triângulo, esse amor que Jesus cita e que ele já traz das Escrituras, né? Ele traz lá do mosaísmo e ele amplifica, ele está dizendo o quê? De que não é um amor que eu vou ter somente pelas pessoas que me são próximas. Como volta Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo e diz algo do tipo: amar o amigo, a pessoa que você conhece, beleza, é fácil. Você amar quem você gosta. De quem é próximo a você? Eu quero ver você amar seu inimigo, aquele que lhe deseja o seu mal. Por quê? Porque se a gente consegue, a gente chega nesse nível, a gente então está se equilibrando, e a gente vai ver nas bem-aventuranças, que podemos ser chamados filhos de Deus. Então, partindo desse princípio, desse amor, a gente quando fala do ágape, do amor incondicional, né, aquele amor irrestrito, altruísta, talvez a gente esteja próximo. Eu me lembrei agora que Emmanuel fala algo do tipo no livro Consolador, daquele amor de mãe, um amor sincero, materno. Sabe aquele negócio? Eu posso falar com meu filho, mas ninguém fala dele? Não é assim? Tem os desvirtuamentos. O filho está ali errando, e é tão manho de que apaga, né?
E a gente está falando do incondicional, de que muitas vezes eu já ouvi mães dizendo isso, principalmente quando a gente está na reunião primária, dizer, é algo tão grande que eu nem sei como definir. E isso é um amor incondicional. E acreditem, meus irmãos, é o que a gente tem que procurar fazer e valer. E o maior exemplo disso foi Jesus. Porque Jesus, não custa nada falar, ele não deixou religião, mas ele deixou o procedimento. Ele, até hoje no nosso planeta, foi o único que ele fazia exatamente o que ele falava, o que ele ensinava. Eu não canso de dizer isso, sabe por quê? Porque nós somos assim. Se Jesus tivesse saído um pouco na minha, uma peinha assim, feito alguma coisa que saísse daqui, bem miudinho, a gente não estava aqui falando dele não, a gente, ó, já tinha limado ele. Sabe por quê? Porque a nossa tendência no mundo de provas e expiações, com as imperfeições que nós temos, e nessa projeção de que aquilo que a gente coloca no outro, se a gente vê o outro num erro, a gente quer destituir o outro, e muitas vezes, se fosse a gente no lugar do outro, a gente faria igual ou pior. E aí a gente vai entender de que esse amor que a gente tem que nutrir pelos outros, ele é algo que perpassa, na verdade, tudo aquilo no que onde a gente caminha. Mas Wagner, o que é que leva, e aí a resposta é da espiritualidade, o que é que leva a gente a tratar bem o marido, a esposa, o filho, aquele vizinho da direita eu não sou chegado, da esquerda mais ou menos, o do outro lado da rua é meu brother, né? O que é que leva a isso? A nossa ainda imaturidade espiritual. Da gente achar de que as pessoas, elas devem fazer o que? Tudo aquilo está à nossa disposição, segundo o que a gente pensa e acha de como deve ser a vida. E se a vida fosse, meus irmãos, vamos parar para meditar, exatamente como a gente pensasse que ela devesse ser, como é que seria a vida? Quando paro para pensar isso, eu já via uma terra em caos, se fosse só ser como eu pensava. Vamos nós. Dona Joana de Ângeles diz que tudo começa pelo autoconhecimento, pelo autodescobrimento. A gente pode falar, mas duas coisas são necessárias para a gente começar a internalizar essa prática do amor, essa prática do bem, ou esse porfiar no bem, ou a caridade. Duas coisas. Primeiro, a gente precisa se conhecer. Não é verdade? Eu não tenho como, sem me conhecer, fazer algo que eu não quero. Ou fazer algo que eu sou completamente contra. Mas a nossa doutrina, graças a Deus, ela nos ensina que a gente deve ser o quê? Trabalhar racionalmente. A gente tem que aceitar as coisas com a razão e não goela abaixo. Por que assim? Porque assim acabou. Mas e se for? Não, é assim. A gente nunca vai conseguir ensinar as pessoas impondo o fanatismo. A gente precisa entender. Tem um tempo de maturar, cada um tem seu tempo, e então a gente internaliza. Porque, via de regra, pessoal, nós aqui os encarnados, não estou falando dos desencarnados, nós aqui os encarnados, somos turrões. Sabe o que é turrão, né? Por natureza, em alguma coisa. Existem questões que a gente não quer nem ouvir falar. Wagner, olha, fulano mandou dizer, não quero ouvir. Não, eu não quero ouvir o que esse cidadão mandou falar. Mas olha, disse, fulano, eu vou ficar chateado com você, se você quer me dizer o que ele trouxe. Não é assim? Vamos lavar um pouco a nossa roupa espiritual. Se a gente consegue, então, chegar na frente do espelho
E Dona Joana nos relata muito isso. E nos olhar, vamos imaginar que tem espelho. E aí eu vou e me olho. Wagner, você, Wagner, você é coisa boa muito não. Gente, eu faço minhas coisas boas sim, mas sabe de uma coisa? Se eu ainda penso naquilo, eu faço isso e eu tenho pretensões daquilo, gente, coisa boa na encarnação passada eu não fui não. Porque se somos agora encarnados o melhor de nós, todos nós aqui somos o melhor de nós. E só quem se conhece somos nós mesmos. É ou não é? É ou não é? É. Porque trazemos em nós as nossas aflições, medos, mazelas, né? Aquelas vicissitudes, como Kardec nos fala. Porque aquilo que é bom a gente fala, bota no Instagram, no Facebook, toca a corneta. Agora aquelas coisas sobre nós que a gente não quer que ninguém saiba, né? Essas a gente esconde. E aí é que está. A gente esconde, bem escondido, claro, que às vezes até esquece onde escondeu, né? Mas a gente esconde tão bem escondido de que a vida passa. Mas vai ser chegado o tempo de que a gente vai precisar usar aquilo que está debaixo do tapete. A hora sempre vai acontecer. E aí a gente precisa então se desvelar, se desnudar. Devemos, antes de tudo, e a gente falar do amor divino, a gente vai falando das bem-aventuranças. Devemos primeiro falar para o amor divino, para a gente então ser humilde. Bem-aventurados pobres de espírito. Eu preciso ser humilde a ponto de admitir que eu sou assim, assado, cozido, faço isso e aquilo. Porque se eu não admito, se a gente não se admite como a gente é, a gente não dá o primeiro passo na nossa transformação. A gente vai ficar em mais uma encarnação, lembra? Sem sair do lugar. Porque o primeiro passo é nosso. E o amor divino, que é esse amor incondicional, porque Deus é amor, e se Deus é amor e nós somos filhos de Deus, então a gente já traz em nós todos essa centelha divina. Então a gente se conhecendo, vendo o que é que a gente precisa, vamos falar o termo mais usado na doutrina espírita, reforma íntima. Eu, para reformar alguma coisa, eu não tenho que primeiro conhecer o que eu preciso reformar? É mesmo? Lá em casa, por exemplo, Wagner, eu tenho que pintar o quarto do meio, eu vou trocar o piso da cozinha, o sofá lá de casa está meio velho, eu vou trocar também, vou dar uma reforma no lado do fundo do telhado. Olha, você sabe o que você precisa reformar. E dentro de nós, o que é que a gente precisa se melhorar? Porque a reforma íntima é a gente procurar chegar próximo de praticar o maior mandamento. E essa reforma íntima, como Dona Joana de Ângeles fala, o outro termo que ela usa é autodescobrimento. Olha o que é. Não foi ninguém que disse que eu sou e sou aquilo, não. Eu sou. Não foi porque ciclano... Não, eu sei que eu sou assim. Eu vou e descubro dentro de mim, olha, eu levanto e olho. E cubro de novo às vezes, né? Autodescobrimento. É eu. Então, se eu estou descobrindo, já estava lá. Ninguém colocou. E só cabe a mim descobrir e fazer essa peneira. Bom, entendemos então que, como somos filhos de Deus e trazemos essa centelha, a gente precisa, a segunda questão, é ter a vontade de querer mudar. Lacordaire fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, a vontade de querer. Eu posso ter tudo, mas se eu não quiser mudar, não adianta, eu não vou mudar.
aquela célebre cena do... É uma cena, viu, gente? Do marido que chega alcoolizado em casa, 2 da madrugada, quando abre a porta, ele faz pá no chão e vomita. Aí vem aquela abençoada esposa, sempre tem uma abençoada esposa, pega, dá um banho, fazer um chá, né, assim, uma quente para ele. Os meninos vêm, limpa, bota no sofá, liga o ventilador. No outro dia de manhã, ela, preocupada, vai comprar o pão. Aí ela vai na vizinha do lado e faz: vizinha, você vai hoje no seu terreiro? Vou. Poxa, fala lá com o pai de santo para botar o nome de fulano. Porque o que foi, vizinha? De novo, e dessa vez muito. Não se preocupe, eu vou falar com os guias da casa, que vai fazer uma oração, a gente vai fazer o culto por ele e ele vai melhorar. Pronto, ela continua para comprar o pão, atravessa a rua. Oi, vizinha, tudo bom? Tudo bom, vizinha? Quando você for na missa, bote o nome de fulano lá na missa com o padre. Ele não melhorou, não. Tá certo. Mais adiante, tem uma protestante, ela fala a mesma coisa que ele falar, o pastor diz que está repreendido em nome de Deus, vai largar, o Satanás vai sair dele. Pá! Ela compra o pão e volta. Gente, vamos lá. E isso é do livro chamado Emmanuel. O nome do livro é Emmanuel, tá? A gente tem a nossa responsabilidade, o empenho próprio. Vai lá no terreiro fazer as orações por ele. Na igreja católica, ela vai fazer oração em casa, na batista, onde for. Se o problema que fulano tem, a mazela, é de 0 a 10, aquelas orações, aquelas vibrações, vai, ó, pá. Chega um exemplo, em 6. Para fulano ficar bom é 10. Os 40, os 4, só vai acontecer se fulano quiser. Pronto, porque se fosse para viver só de oração intercessória, todo mundo estava bem. Porque tem gente, nossas mães, as pessoas que nos amam, que se desvelam, ajoelha no milho e reza. Aí estava todo mundo salvo. A vontade de querer. Se a gente sabe o que é certo e o que é errado e ainda teima e faz o errado, é porque algo em nós está descontrolado, está descompassado. Ponto. Não importa a motivação. Mas existe um outro detalhe, é a misericórdia divina. Porque a gente erra de novo, erra novamente, erra mais uma vez e a misericórdia divina está ali, ó. 100% a nos apoiar e a entender que somos ainda aprendizes. Mas observe que aí a gente vai ver que Deus é nosso Pai, como Jesus várias vezes falou lá nos Evangelhos Sinóticos. E é um Pai que educa, não nos pune. E a gente sabe disso, sabe? A gente vê os outros se dando mal, porque fez uma vez só uma coisa e se deu mal. E rapaz, eu sou zero e bezeiro de fazer isso. Nunca aconteceu isso comigo. Então, para aí o que acontece? A misericórdia divina é assim. Ela insistentemente, continuamente, que é melhor do que call center, como eu digo. A misericórdia divina é mais do que 7 dias por semana, né? 365 dias nos anos, 24 horas por dia, é direta para todas as encarnações. Ele está ali ao nosso lado, com o amor dele, que só precisa a gente pegar, trazer, tentar sorver, mas precisa de algo. Para a gente poder ter acesso completo a esse amor divino, a gente tem que fazer a nossa parte. E Jesus disse isso para a gente, quando ele disse: brilhe a vossa luz. Não foi isso que Jesus falou? Ele não mandou comprar uma luz emprestada, nem pegar do outro. Não, ele fez: brilhe a sua luz. E o que é brilhar a luz? Faça o bem. Pratique a caridade. Use o amor. E que está tão difícil. Esses dias eu estava pensando que quando a gente lê Dona Joana de Ângeles e Dona Amélia Rodrigues, tem alguns livros que sempre começam mais ou menos assim:
aqueles, ela vai se referir na época de Jesus, 2000 anos atrás, ela dizia, aqueles eram tempos difíceis, aí vírgula, não diferente dos odiernos ou dos dias atuais, e é verdade. Cada vez mais faz-se necessário que a gente procure ser humilde e admitir de que a gente tem que se melhorar, cada um individualmente. E aí a gente vai observando de que, nesse contexto desse amor divino, que está à disposição para a gente, vivemos imersos em fluidos, esse amor está aqui. E eu, para ter acesso, eu preciso apenas me modificar, me transformar para melhor. Não vai esperar a gente ser 100% não, porque 100% é espírito puro. Mas é a gente ser tocado pelo bem. É a gente deixar de ser endurecido. E esse amor, ele tem que abarcar a todos. Porque para Deus não há distinção. Para Deus, o amor divino é igual ao sol. O sol, já pensou se ele fosse ser igual a gente? O sol acorda, 5 da manhã, aí ele olha, hoje eu vou fazer sol para Wagner, mas não vou fazer para Júnior não. E na semana eu vou mandar meio sol hoje somente. Já pensou se o sol pudesse fazer isso, iluminar quem ele quisesse e na quantidade que ele quisesse? Porque infelizmente, meus irmãos, para mais ou para menos, nós ainda somos assim. E a gente precisa se desapegar desse primarismo ainda que a gente traz ligado ao orgulho e ao egoísmo. É um trabalho de formiguinha, de que esse que aqui vos fala faz esse trabalho cotidianamente. A gente precisa entender de que a gente só avança conforme Deus quer, mas se a gente fizer a nossa parte. Então, não venhamos com Deus é fiel. Deus é fiel sempre. Quem precisa ser fiel somos nós. A Deus, eu nunca vi essa placa nos carros. Eu só vejo Deus é fiel. Ou aí eu não tenho que ser fiel a Deus? E na verdade, a gente sempre quer. Na hora de fazer a nossa parte, fica difícil. E o próprio Jesus, quando tratou disso, dizendo que a gente tinha que se movimentar, de que a gente tinha que fazer valer para ser promovido na empresa, né? Para a gente conseguir um cargo melhor, tem que mostrar desempenho, metas. Eu consigo entrar na faculdade, sim, no Enem? Eu não tenho que provar que eu sei algo para passar para uma outra etapa? Ah, mas Deus é fiel, Deus sabe o que eu preciso. Ah, fique lá na rede tomando água de coco. E Jesus nos disse: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei na porta e ela abrir-se-vos-á. Todas as 3 frases mostram que a gente tem que ter um movimento. Para eu obter, eu tenho que pedir. Mudo não vai para lugar nenhum. Não é? Para eu achar, eu tenho que me levantar e ir procurar, buscar. Para eu pegar e chegar na porta que nos conduz aos céus, eu tenho que levantar, caminhar até a porta e bater para ela abrir. O que a gente quer mostrar com isso é que o amor, que é essa virtude por excelência, que tal qual a resposta do Espírito de verdade em relação ao que Jesus dizia, de que como é que a gente consegue, né, fazer a prática de como Jesus, e aí o Espírito de verdade responde: benevolência para com todos, indulgência ou tolerância com as imperfeições alheias e o suprassumo, perdão das ofensas. Por que o suprassumo, Wagner? Porque a gente tem que começar de baixo. Para praticar o amor, não dá para ir logo perdão, porque a gente não vai querer. E não estou falando daquele perdão que a gente vê por aí, não, viu? Sabe qual é, né?
Eu te perdoo, mas não quero me perdoar na sua cara. Eu até te perdoo se você me der isso, isso e isso. Eu te perdoo, mas se condicional, é incondicional. Não é com condição. E o que é que limita a gente de praticar isso? Uma coisa que está em todos nós: interesse pessoal. Gente, nós somos sabidos pacas disso. O interesse pessoal é o que a gente ainda precisa vencer. Mas vale, o que é o interesse pessoal? É o interesse pessoal da gente só fazer as coisas porque a gente vai ganhar uma coisa de boa, sabe? Eu não ganho tempo com isso. Aí eu só vou me movimentar se eu for ganhar alguma coisa. E o interesse pessoal de um espírito encarnado no mundo de provas e expiações derruba tudo, destrói com a gente. E que adiante que a gente vai, como disse Jesus, com prantos e ranger de dentes. E a gente precisa disso. Porque o amor, para ter o movimento dele, que é a caridade. O que é a caridade? É o amor em movimento. Para a gente se mover no amor, a gente tem que praticar, como diz a espiritualidade, o Espírito de Verdade, nos fala em São Luís, no Livro dos Espíritos, a gente tem que praticar ela como desinteressadamente. Às vezes, meus irmãos, a gente até começa praticando interessado. Porque André Luiz fala isso, que é melhor a gente se forçar a fazer o bem, até insistir, e aí a gente vira um hábito. E aí a gente para? Não, a gente tem que continuar. E aí a gente pega outro vício nosso para tratar e insiste. Por que eu quero dizer isso? Porque esse interesse às vezes a gente conversa? Porque é muito bom ajudar as pessoas. Eu vou doar 10 cestas básicas. E aí, fulano, você vai lá e distribui? Não, eu faço um pix para Iracema e ela vai lá e manda distribuir as cestas. Mas você não vai? Não. Aí eu me lembro de Dona Joana, quando ela disse que o bom é fazer a caridade material, mas é bom você ir lá para cima, olho no olho, você sentir a ambientação do que você está fazendo. Comece com interesse. Iracema, aquele trabalho seu, viu, Iracema, que esteve no bingo, eu só vou porque aquela outra frequentadora, eu achei ela bonitinha, aí eu vou lá. Olha o interesse. Aí eu vou a primeira vez, vou a segunda, a terceira, fui laçado pelo centro. Brincadeira, não é laçado. Eu gostei do trabalho, e a menina, rapaz, até deixou de frequentar lá. Mas eu gostei do trabalho dele assim, e estou aqui até hoje. Muitas vezes a gente começa as questões pelo interesse, e depois a gente consegue converter e vai orando, porque a gente é tolão. Sabe por quê, gente? Porque, novamente, a gente se engana muito. A gente até sabe o que tem que fazer, mas falta a vontade. Outro exemplo prático, no ônibus. Você está no ônibus lá, a pessoa sentada no ônibus, aí entra um de muleta e entra o idoso. Aí quando entra o ônibus está cheio, aí você entra naquele seu modo egoísmo, ó. Olha, somos assim ainda. Esse é um exemplo só de tudo aquilo que a gente faz, e muitas vezes não quer que ninguém saiba, não. Por isso que a gente precisa ser humilde e admitir que a gente pisou na jaca, de que a gente precisa se libertar. Porque aí o amor divino ele vai agir mais em nós. Porque se Deus nos dá tudo aquilo que a gente pede, que é bom para nós, porque às vezes a gente sempre quer mais, né? É aquilo, a gente seria aquilo que se chama nada chega. Vem, quero mais, vem, quero mais. Só vem, né? E ir de volta não pode. Aonde é na lógica divina que existe isso, de que eu só faço as coisas erradas e quero tudo de bom? Que matemática é essa? Então a gente precisa internalizar de que sem o amor a gente não é nada. A gente não prospera, a gente não progride. E não importa o tamanho do que se faça,
Não importa a maneira pela qual se faça, desde que seja o porfiar no bem de uma maneira de que se queira, de que sinta. Comecei até forçado, mas depois gostei. Porque se não for assim, a gente sempre vai viver, gente, se enganando. Porque ainda estamos nesse estágio espiritual de acharmos que somos só os bambambãs, os bons, não é? Wagner, você vai começar a dieta. Vou começar hoje. Aí sábado de manhã Iracema me liga: Wagner, oi, garoto, papai vai ter um churrasco do meu aniversário amanhã. Que um frequentador mandou matar um boi. É mesmo, Iracema? Papai, eu vou começar a minha dieta hoje. Já me chamam por churrasco. Aí Dona Joana, no livro Vida Feliz, diz de que isso acontece, os testemunhos, para a gente mostrar a Deus se a gente está disposto a se livrar daquilo que nos causa mal. Porque a gente tem que provar, não é assim? Quem é professor aqui, como é que faz na escola? Bota todo mundo sentado, manda imprimir as provas. É como se o professor viesse entregando, ó, a prova. Prove que você aprendeu, prove que você estudou, prove que você leu, prove que você está sabendo o assunto. É isso. A gente precisa mostrar a Deus de que a gente está apto a começar a sorver mais. Não é começar a sorver, é sorver mais do amor que Ele dispensa para a gente. Deus é um eterno dispensador de bênçãos, como diz o irmão Bezerra de Menezes. E Ele dispensa, distribui, dá. Está ali, a gente só precisa ter mãos para pegar e reter. Porque de nada adianta a gente querer só ter, só que os outros nos passem sem querer doar. E o próprio Jesus nos fala isso. Então, no momento em que o amor divino nos mostra isso, Jesus vem e diz o quê? Ele nos diz que além do maior mandamento, ele disse que a gente vai passar o problema mesmo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não mentiu. Então ele deixou exatamente toda a formulazinha, tudo aquilo dos procedimentos que a gente teria que ter. E meus irmãos, em 2025 a gente vai ver como é difícil a gente cada vez mais se superar. E a gente vai procurar aonde? Na oração, na prática do bem. Aqui na Casa Espírita tem os trabalhos, tem a doutrinária, tem a mediúnica, mas tem os trabalhos assistenciais, sociais. A gente precisa se vincular. Eu não quero espiritismo. Vá para a igreja, para a sinagoga, qualquer lugar em que o bem prevaleça. Mas a gente precisa manter essa religiosidade. A gente precisa desse religar, e como é o termo religião, né? Se ligar com Deus. Porque senão, aí a vida não tem sentido. Sem amor, a vida não vai ter sentido. E eu acho interessante quando a gente fala disso, porque lá no Livro dos Espíritos, no capítulo, na parte 3ª das leis morais, quando Kardec vai falar pergunta ao Espírito de Verdade acerca das leis divinas ou naturais, e que ele propõe aquelas 10, aí eu acho interessante que o Espírito, eu não lembro agora, acho que São Luís ou São Professor Luís, diz para ele: pode ser essas, mas dessas leis que você está aí me mostrando, né? Lei de reprodução, de conservação, lei do trabalho, a última, essa daí é mais importante a ponto de abarcar todas as outras, que é a lei de justiça, amor e caridade. E o próprio apóstolo Paulo também, na carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, versículo 13, que é da música, né, Monte Castelo, mas ao final, ele, depois que ele discorre sobre o que é o amor, sobre o que é o fazer o bem, a prática da caridade, ele termina dizendo assim: permanecem, pois, a fé, a esperança e a caridade. Mas dessas 3, a última é a mais importante.
ele novamente afirma que o amor ou a caridade, depende da tradução do grego, não é o essencial para nós. É o essencial que a gente precisa segurar e iniciar a nossa marcha. Não importa, meus irmãos, se a gente vai começar a nossa marcha na prática do bem, na prática de ter essa cota de amor divino, assim. Mas fulano começou assim. Ciclano já está assim. Não importa. Você é ciclano? Você é fulano? Quem é você? Ah, eu sou eu. Então é você. A gente precisa dos outros que praticam o bem para a gente tê-los como exemplos. E a gente ver os caminhos que abrem. As instituições espíritas, elas têm esse quê de história. A história do Centro Fraterno Luz e Caridade, onde eu estou agora. Existe uma historiografia de onde começou lá atrás Iracema e o caminho que ela vem percorrendo. Opa, eu já estou vendo esse caminho que Iracema abriu, ó, o matagal ali. Eu vou por aqui. Por que eu vou para dentro desse mato que eu vou me ferir se eu já tenho que seguir um aqui? Vocês entendem isso? Se despir, ter a humildade. Porque quando a gente faz isso, a gente começa a ter aquilo que muitos chamam da inteligência emocional. Bom, é a gente internalizar o que é melhor para nós. E o melhor para nós sempre é o que é melhor para o outro. A gente, como Dona Joana fala, não pode construir o nosso edifício de felicidade por cima da demolição da desgraça alheia. O que adianta? Cheguei onde eu queria. Quando olha para trás, está devastado de pessoas, de população, de tudo. Nós vivemos isso. A gente vê na televisão as guerras, a gente vê as sangrias, o que anda acontecendo. E isso me faz muito lembrar o sermão profético de Jesus. Porque quando ele fala para os apóstolos, né, que ele disse que haverá falsos cristos e falsos profetas, guerras e rumores de guerra, e ele então disse que não é o fim, então não é o fim ainda. E aí ele encerra o sermão profético dizendo, então, o evangelho, ou em algumas traduções, o amor, vai se espalhar por todo o mundo, e aí então será o fim. Pergunta valendo nota. A gente já chegou no fim. O evangelho já se espalhou por toda parte? Não. Então tem um cortado bom ainda para a gente caminhar, né? Para a gente poder se transformar intimamente para levar essa bandeira do amor de Deus avante. A gente precisa, a bem-aventurança que eu falei para os pobres de espíritos, a gente precisa, como qual é a quinta bem-aventurança? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão as terras. Eles herdarão a terra. Por que eu vou ser manso, eu vou ser besta? Não, quem falou para a pessoa ser besta? Porque a gente vai logo pensando assim. Né? Que negócio é esse de amar os meus inimigos? Eu vou sair de beijo e abraço com ele? Não, amigo. Até porque você não é besta. Porque é capaz de você dar um beijo, um abraço nele e ele te apunhalar pelas costas. Mas você pode orar por ele. Você pode dirigir os seus inimigos e desafetos. Vocês entendem a diferença? Porque se é meu inimigo, é porque eu não gosto dele. E ele não gosta de mim. Desafeto é diferente. O desafeto é algo que eu não posso não ter a empatia. O ideal é a gente procurar não ter inimigos. Ele pode até ser meu inimigo, mas eu ser inimigo dele tem em mim também. Então a gente vai entendendo de que quando a gente trabalha e vai pensar no nosso desafeto, naquela cena ruim que aconteceu, a gente tem que procurar reverter com um bom pensamento. A gente não pode acumular essa mágoa, porque a mágoa é um veneno que corrói a gente por dentro. Quantos e quantos desencarnam com mágoa, com remorso? Quem participa das mediúnicas, vemos que chegam. Isso não faz bem a ninguém. Então a gente tem que entender de que o amar a todos, inclusive aos inimigos, é nessa questão.
Porque se eu sou pacífico e vou herdar a terra, então eu tenho que ser o quê? Manso. Manso foi na quinta bem-aventurança. Não é ser manso de ser passivo, é ser manso de tentar resolver tudo que lhe advém na vida com destreza, com inteligência, sem violência. Isso é ser manso, é a mansuetude. Porque nós, e aí a gente lidando com as emoções, a gente tem uma agressividade, né? Às vezes tem aqueles que têm, vamos falar da raiva, às vezes a raiva já é latente na pessoa, no olhar. Tem outros que não, de vez em quando explode. Nós precisamos nos adestrar nas nossas emoções. E os bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A gente precisa, além de ser manso, também levar isso para os outros. A gente precisa ser pacífico. Tem um livro de Divaldo, do Espírito Santo, que ele diz assim: a paz é o combustível do amor. É verdade. Eu não tenho como ter amor se eu não sou uma pessoa que estou em paz. Seria uma dicotomia, né? Então aí a gente vai vendo de que aquele termo de Dona Joana de homem integral é porque a gente, meus irmãos, tem várias áreas, né, como ela diz, antropopsico, morfológico. A gente tem 300 coisas que nos mudam. Cada um de vocês aqui ou está me ouvindo, ou estão pensando em algo que vai acontecer ainda. Deixei o fogo do feijão ligado. Cheguei em casa, tenho que fazer conta, pagar o boleto, que é até 10 da noite. Vou fazer isso. É a vida. É assim, mas a gente precisa se educar. A gente precisa entender que nas 24 horas do dia, a gente precisa de um tempo para velar com Jesus. Como ele pediu aos apóstolos, quando ele no Getsemane, né? Já sabendo que ia ser preso, que ia ser crucificado, ele estava encarnado, então ele começou. E ele pedia para eles orarem. O que acontecia? Ele ia orar e pedia: olhem por mim, e saía. Quando ele voltava, como é que os apóstolos estavam de madrugada? Ele, peraí, por favor, olhem por mim, que foi. Na terceira vez, ele fez: pediu mais. Será que a gente não consegue velar com Jesus? Das 24 horas por dia, vou dizer experiência própria, 5 minutos eu vou dedicar a Jesus. Vale, né, o que? Ave Maria, Pai Nosso? Eu vou dedicar a Jesus. Não precisa ser nada também. Não, tudo bem, faça um Pai Nosso, mas faça uma conversa sincera. E faça, como a gente quer ter acesso a esse amor divino, aquelas 2 perguntas básicas. A pergunta que Paulo fez quando caiu do cavalo, indo para Damasco, né? Matar Ananias. Ele cai do cavalo, ele recebe aquela luz, ele já cai cego. E ele tem a imagem de Jesus na mente. O que é que ele fala? Sem ver Jesus: Senhor, que queres tu de mim? Em outras traduções: Senhor, que queres tu que eu faça? Meus irmãos, a gente precisa fazer uma oração ao deitar e ao acordar. Se a gente for sincero e fazer essa pergunta a Deus, experimente, depois me fala, sério mesmo, sério. Senhor, que queres tu de mim? O que queres tu que eu faça? A resposta vai chegar. De alguma maneira, a resposta vai chegar se a pergunta for sincera. Eu não dizia, meses atrás, nem que seja na novela de Odete Roitman. Hoje é outra, não sei. Vai chegar no jornal, no metrô, o colega de trabalho, eu estou ali em pé no ônibus, estou bisoiando a conversa do outro. A resposta vai chegar. Não é? Hoje em dia não tem nem mais jornal, né, junto? Que vinha assim o vento e botava no rosto, igual quem vê nos filmes. Mas vai chegar no filme, na Netflix, na série, na academia, na universidade. A resposta vai chegar. Por quê? Porque a gente pediu e a gente vai obter essa resposta. E, segundo plano, somos aqueles que já receberam essa resposta
e relutam em aceitar. É a maioria de nós. Essa relutância, a gente tem todo o direito. Livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio encerra uma coisa chamada responsabilidade. Por quê? Porque o que é que nos diz a lei de retorno? A gente colhe o que a gente plantou, né? E o que é que a gente plantou? O que a gente escolheu, não é isso? Então, se eu não estou gostando do que eu estou colhendo hoje, aí é igual no meu interior, a gente tem que usar a tática do assoviar e chupacana ao mesmo tempo. Vai colhendo aquilo que eu não quero e semeando coisas melhores para adiante, a gente tem uma boa colheita. Então, tudo que a gente está aqui conversando perpassa em a gente ter a vontade de querer. E isso não é autoajuda. Isso é algo lógico. Deus nunca, Ele vai nos fazer algo impondo. A gente precisa querer. A gente precisa estar disposto. Sabe por quê, gente? Porque a gente não pega uma criança na 4ª série e coloca no 2º ano do ensino médio porque eu quis. Ele vai até entrar na sala, mas vai aprender algo, vai estar deslocado. E é esse o convite que Jesus nos faz. Como está lá na parábola do festim de bodas, a gente está com a roupa certa. De que adianta eu ir para uma festa de gala, que é terno, né? E gravata preta, e eu me atrapalho e chego lá de sunga de praia, com um boné na mão. Ué, eu estou num lugar, até certo que me chamaram, mas eu não estou apto ao ambiente. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa, nas nossas orações, quando fizer essa pergunta a Deus, a gente saber de que esse amor divino que é constante, ele vai nos preenchendo. E vocês sabem como é que a gente vai descobrindo? Porque a gente vai vendo em nossa volta uma conspiração para melhor. Não vai esperar anos, encarnações, não. Basta a gente começar essa transformação e essa conspiração começa. E a ponto da gente ter uma frase que o apóstolo Paulo nos diz, que o amor de Deus constrange. Como assim o amor constrange? É porque a gente começa a prática do bem, de que quando a gente vê algo, a gente se constrange. Ou quando a gente faz ainda do nosso primarismo animal, a gente esquece e faz. Aí, poxa, não queria ter feito. Constrange a gente. E é isso que a gente hoje precisa, todos nós, se constranger com o amor de Deus. Porque o que está acontecendo, via de regra, é a gente ver na mídia, na televisão, corta pra cá, mostra o corpo, olha lá, saiu, olha lá, fulano, isso, pega aí de cima a câmera. E aqui eu estou almoçando no meio-dia. Agora vamos falar do tempo. Vai chover amanhã, fulano? Banalizou. É isso que a gente quer? Vocês entendem onde é que a gente começa a raciocinar, para não dizer que a gente está se bestializando? Vê uma cena difícil na televisão em que a pessoa foi pega e faz um praí. Que otário. Se ele tivesse feito assim, assim, assado, ele não era preso. Ah, rapaz, onde é que você aprendeu isso? Aí a gente vai se conhecendo, porque a gente dá o que a gente tem. A gente só julga as pessoas por aquilo que a gente é capaz de fazer. Se eu não sei como fazer aquilo, a pessoa vai fazer na minha frente e eu não vou entender. Vocês entendem isso? Conseguem entender essa analogia? De eu ser, sei lá, matemático e vou para um congresso, no mesmo lugar tem a sala do congresso de matemática e do lado tem a sala lá de congresso dos médicos de respiração, não sei o que, eu entro na sala errada. Eu vou pegar, vou me sentar. O cara lá falando. Alguém tem alguma coisa a falar? Eu rio. E caio fora. Eu não sei o que falar. Não é minha área. Eu não conheço.
A gente precisa ter esse discernimento de entender os outros sem urgente. A gente tem que ser severo conosco mesmo, como Kardec nos fala, e ser indulgente e tolerante para com os outros. Porque se a gente não for tolerante, a gente não vai conseguir ter a paz. A gente não vai conseguir ser pacífico. E o perdão das ofensas, que é o amor por excelência, o suprassumo, a gente só vai adquirir se a gente praticar, primeiro de tudo, a gente aprender a aceitar como a gente é e se perdoar. O auto-perdão. Se eu não me aceito, se eu não consigo me perdoar em determinadas coisas da minha vida, eu tenho um caminho que eu preciso desvencilhar. Muitas vezes, com oração, Wagner? Sim, mas também com a medicina dos homens, com terapia, psicanálise, né? Psiquiatria e por aí vai. Então, para a gente finalizar, eu vou ler para vocês aqui uma questão de que um amigo de Curitiba nos fala sobre a questão de se a gente não internaliza esse amor, como a gente vai viver de aparência. E a pior coisa que pode existir é viver de aparências. Vocês concordam? Porque uma hora a gente vai ser desmascarado, né? E aí, olha isso. Por que o amor? A inteligência sem amor nos faz perversos. A justiça sem amor nos faz insensíveis e vingativos. A diplomacia sem amor nos faz hipócritas. O êxito, a vitória sem amor nos faz arrogantes. A riqueza sem amor nos faz avaros. Casquinhas mesmo, né? A pobreza sem amor nos faz orgulhosos. A beleza sem amor nos faz ridículos. A autoridade sem amor nos faz tiranos. O trabalho sem amor nos faz escravos. A simplicidade sem amor nos deprecia, nos diminui. A oração sem amor nos faz calculistas. Eu vou pedir isso aqui para Deus me dar. A lei sem amor nos escraviza. A política sem amor nos faz egoístas. A fé sem amor nos torna fanáticos. A cruz sem amor se converte em tortura. O sofrimento sem amor se converte em tortura. E a vida sem amor, sem amor, a vida não tem sentido. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Tenham uma boa noite, um bom dia amanhã. Que a paz de Jesus vocês leve para o ambiente que vocês saírem daqui, que vai ter aí os passos. Leve para os seus lares, para o seu trabalho, para as pessoas que estão com vocês convivendo. E somente desenvolvendo o amor. E vai devagarzinho, a gente vai conseguir melhorar o nosso mundo. E a casa espírita, ela é uma casa que ensina e nos mostra como devemos praticar a caridade. Fiquem em paz, Jesus que os abençoe, tá? Nossos agradecimentos ao irmão Wagner. Nos despedimos agora do pessoal do Instagram. Ficaram conosco até agora, estavam aqui olhando. Quero dizer que essa palestra vai ficar gravada no Instagram. Quem quiser depois revê-la ou enviar para alguém. Obrigado pelo divino amor. Obrigado pelo divino amor. Quero dar um recado às mães que estão aí com os bebês. Não se preocupem se os bebês se as crianças fazerem ruídos. Tá? Que às vezes é criança, gente. Está aqui. Nós temos uma psicosfera que abraça a todos. E às vezes eu vejo a mãe preocupada, porque o menino faz uma zoadinha.
Se a gente não tiver paciência com seu filho, não tem razão de estarmos aqui. Então fiquem tranquilos, ok? Então nós terminamos a primeira parte da nossa tarefa aí. Eu estava observando aqui, Wagner trouxe material e ele fala de uma forma tão tranquila, né? Tão tranquila, de uma forma também que tranquila, mas não obsoleta, não é? Que todos nós participamos. Eu estava aqui participando de várias viagens, ele falando, eu viajando, e vendo também aqui o pessoal do Instagram. Inês, irmã querida, um beijo na alma, está aqui também, irmã. Eles vão estar, eu não vou nem dizer eles, né? Em qualquer momento ela está aqui. Ela está em São Paulo e ela não perde uma palestra do Centro Fraterno. Ela foi para São Paulo, mas o Centro Fraterno não saiu do coração dela, ela continua. Isso é maravilhoso. Então eu quero agradecer o Wagner, agradecer o pessoal do Instagram. E esta é a primeira parte da nossa tarefa. A partir de agora, nós começamos com a segunda parte. E eu quero fazer um pedido. Ele disse, Ana, me lembra, ela não me lembrou, eu me esqueci. Nós estamos precisando de álcool. Álcool para o trabalho da quarta-feira. O trabalho que nós temos de passe magnético a pessoas com depressão, crianças hiperativas, pessoas com câncer, pessoas em desequilíbrio. Nós temos 10 macas lá embaixo e nós, após a primeira levada, nós trabalhamos com a segunda e nós passamos álcool em todas as macas e em todo o ambiente. Então é um gasto de álcool muito grande. Pode ser 40, pode ser 70. 70 é até melhor. Hoje em dia acho que só vende na farmácia. Não pode trazer mesmo de 40. E a gente precisa para esse trabalho da quarta-feira. Quem é que já fez o trabalho da quarta aqui? Levanta a mão. Vale a pena fazer? É um trabalho que a gente só tem que agradecer a Deus pela possibilidade de exercer e ele precisa continuar. Agora mesmo nós temos aí uma levada muito grande de adolescentes que tentaram suicídio. É triste, né? Então nós estamos tratando aí. Então é um trabalho que não pode parar, que Deus abençoe vocês. Vamos para a segunda parte da nossa tarefa de hoje. E já tem papel? Já, né?